Hora de falar de Falcão e o Soldado Invernal, episódio 2. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez para falar sobre Falcão e o Soldado Invernal. Então, minha gente, como já sabem, esse vídeo tem spoilers. Muito bem, nesse novo episódio a gente continua toda essa trama de espionagem e de questionamento ao governo do episódio 1, que aqui a gente tem uma noção de qual foi a reação do Bucky ao ver o novo Capitão América escolhido pelo governo, além de mostrar um pouco de camadas ao redor desse personagem que assumiu o escudo, que é o John Walker, que tá trabalhando bem legal aqui, dá uma humanizada no personagem, porém é perceptível que ele é um tanto presunçoso e ele é um babaca. Na real, ele é um babacão. Aliás, esse é um episódio que já junta a dupla Bucky e Wilson. Os dois já formam sua dupla dinâmica e fazem toda uma operação em conjunto. É daí que vem a famosa cena dos trailers, do caminhão e dos dois lutando junto ali. E é nesse ponto que eles encontram o Capitão América, né, o John Walker, juntamente de um sidekick. Durante toda essa batalha ali, eles estão enfrentando esses apátridas, né, que são esses revolucionários aí, que eles querem que o mundo retome como era o mundo durante o blip, durante aqueles 5 anos. E cada um desses revolucionários, são super soldados. E isso levanta uma série de perguntas, dúvidas e questionamentos ali. Ao mesmo tempo em que há um sério atrito de Sam Wilson e Bucky contra o John Walker. Mas é claro que o episódio não perde também o seu humor e a sua ação muito bem dosada ali, com toda essa interação muito foda e muito fluida do Anthony Mackie e do Sebastian Stan. Os dois estão ótimos em seus papéis e a interação deles é realmente digna de uma Máquina Mortífera, um World Rush, qualquer coisa do gênero. Então, após todo esse incidente, eles precisam saber mais sobre outros super soldados, se existiram outros super soldados. E é aí que o Bucky leva o Sam Wilson até a casa de alguém, que é o Aizawa, e ele é um super soldado negro que foi esquecido pela América. Inclusive o Bucky jamais contou isso para Steve Rogers, em respeito ao Aizawa. Contudo, eles não tiveram muito o que conversar, pois o Aizawa no passado lutou contra o Soldado Invernal. E é aí que tá um tom bem interessante da série, como eles conseguem dividir esse foco, né, muito bem entre os dramas do Bucky e os dramas do Sam Wilson, formando ali um panorama bem legal sobre esses personagens, porque o Bucky está tendo que lidar constantemente com esses problemas do passado, de quando ele era Soldado Invernal. Além disso, toda essa questão desse Sam Wilson extremamente intrigado, preocupado e com uma raiva de tudo isso ser completamente esquecido, né? Que ele não sabia sobre tudo isso que tinha acontecido. Ainda um certo comentário ali no episódio sobre racismo estrutural e sobre a abordagem policial, que é bem interessante. Dá pra ver que a Marvel está se tornando finalmente a Marvel dos quadrinhos. Não no quesito de ser completamente fiel, um copia e cola, não. Ainda é o MCU como a gente conhece, o MCU simples. Mas deu pra ver que depois desses 10 anos da Marvel, eles estão tentando aproximar de um conceito que a Marvel tinha muito nos quadrinhos, que é um conceito de heróis em um mundo próximo do nosso real, com problemas reais sendo debatidos ali. Coisas que são bem comuns nos quadrinhos, mas que até então não estavam tendo muito espaço no MCU, salvo algumas exceções aqui e ali. E é também toda essa estrutura de aventura global, de espionagem, que é bem interessante, é bom pra não parecer que é uma história exclusiva dos Estados Unidos, e sim que são heróis que acabam sendo globais. Nesse aspecto de passar a ideia global, ele funciona muito melhor que, por exemplo, Guerra Civil e Era de Ultron, que tentam isso, mas que não soa tanto assim na prática. E depois de uma série de acontecimentos ali no episódio, o Bucky havia esquecido, ele não tinha ido na sua terapia, e aí ele acaba preso e tal, e aí no final do episódio tem que tanto Sam Wilson como o Bucky ali numa sala, como se fosse uma terapia ali com a terapeuta totalmente porra louca, a terapeuta do Bucky. E é muito engraçado porque ela faz com eles um esquema de terapia de casal. É hilário. É uma cena que também tá no trailer, que era a cena dos dois, um encarando o outro. É muito bom. E já estabelece o fato de que eles vão ter que ser parceiros, eles vão ter que agir juntos, descobrir quem são esses apátridas, por que tem super soldados. E eles não têm muita coisa em comum, a não ser o Steve Rogers
e o respeito pelo Capitão América e o atrito e um certo nojo que eles têm do John Walker, cada um expressando isso da sua maneira. O Buck, ele é muito mais sentido, né, por ser amigo de longa data, né, do Capitão. Ele fica o tempo inteiro falando por que ele entregou o escudo pra ele, falando pro Sam Wilson, né, no caso. Mas isso é bem legal, é bem interessante, gostei de como eles trabalharam isso. Essa relação deve se fortalecer ao longo dos seus 6 episódios. E deu pra ver que tem questões aí muito interessantes. Tem esse atrito com o novo Capitão América. Tem o porquê deles serem super soldados, esses revolucionários. E eles não parecem ser totalmente malignos. O próprio Sam Wilson acredita que há uma certa compreensão sobre eles. Ele não vê eles simplesmente como inimigos. Ele tem um olhar humano, um olhar empático ali para eles. Diferente do John Walker, que é basicamente um soldado ali indo pra missão. Eu acho que eles vão elaborar bem uma diferença do que é patriotismo e do que é nacionalismo na série. O que pode ser bem interessante, muito válido hoje em dia, né? Então vai ser uma série que vai trazer bastantes questionamentos, talvez algumas críticas cirúrgicas aos Estados Unidos no geral. O episódio acaba terminando com o Sam Wilson e o Buck decidindo agirem à sua própria maneira. Eles não vão ficar acompanhando o Capitão América, né, nessa missão. Eles falaram que eles são agentes mais livres, né? E eles vão agir livremente como agentes. E aí, o próximo passo deles é ir atrás do Zemo. Porque o Zemo é o único que pode saber sobre tudo isso. Além do Aizawa. Só que o Aizawa é uma figura difícil deles dialogarem. Porque ele é muito ressentido com o que foi feito com ele, né? Pelo governo. Ele foi meio que esquecido, né? Então, o que sobra para eles é irem atrás do Zemo, o que pode ser no mínimo interessante, se pensarmos que o Zemo, ele é um dos vilões que derrotaram os Vingadores, então vai render algo muito interessante aí. Será que eles vão libertar ele da prisão? Aparentemente ele tá preso ainda, toca a trilha dele, quando eles mencionam o nome, e já puxa o gancho pro próximo episódio. Então, como pode ver, esse foi um episódio muito mais direto, divertido, engraçado do que o anterior. O anterior ele tinha um clima um pouco mais lento para você adentrar nas bases dos personagens. Aqui eles já unem os dois e já jogam eles dentro da trama, já trazem algumas revelações, alguns questionamentos e alguns atritos para a temporada. Então, dá pra ver que é uma série muito empolgante e com muito potencial pela frente para desenvolver esses personagens e toda essa escala de segredos do governo e de uma trama que envolve o legado do Capitão América. Mas, é claro, com todo um espírito máquina mortífera de dupla dinâmica, que com certeza é muito contagiante, gente. Nossa, eu adoro esse esquema Buddy Cop Movie. Cara, é um dos melhores formatos de ação pra mim, e aqui tá funcionando brilhantemente. A dinâmica dos dois é ótima, principalmente porque eles representam dois polos diferentes. Você tem o introvertido Buck e você tem o Sam Wilson, que é muito mais extrovertido. Então ele gera uma reação química muito boa em tela. Mas é isso, está valendo muito a pena acompanhar essa série até aqui. Parece que eles estão muito bem encaminhados, é uma base bem sólida. E parece que eles estão pegando diversos elementos sobre o Capitão América. É o universo inteiro do Capitão América em uma série. Então isso aí vai render muito, com certeza. E agora que vai entrar o Barão Zemo, vai ficar melhor ainda. Muito bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, seu dislike, né? Faça como preferir, se inscreva no canal. E caso você tiver interesse em, por acaso, apoiar o canal, confira na descrição do vídeo as formas de apoiar. Beleza? A gente se vê por aqui. Até a próxima review. Falou!